Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui os estudos das cartas de Paulo, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Antes da gente estar dando início aqui aos trabalhos, eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente iniciar. Vilmar? Paz do Senhor, bom dia a todos. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, eu gostaria de agradecer pela noite, Senhor, que nós tivemos de descanso e pelo dia, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. Gostaria de agradecer também, Senhor, pela presença de cada um que está aqui e daqueles que irão, Senhor, no futuro estar ouvindo esse estudo, Pai. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, Senhor, que possa falar com nossos corações, que nós podemos ser, Pai, praticantes da sua palavra, Pai. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Vilmar. Bom, então nós estamos aqui estudando a carta de Filipenses, sexta carta, o mapinha, como sempre, mostrando Roma, onde estava Paulo, e a cidade de Filipos aqui, na Europa, aqui na Macedônia. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Ele já tinha feito as 3 viagens missionárias e foi na segunda viagem missionária que a gente já conversou aqui, né? Quando Paulo passou em Filipos, implantou a igreja lá, né? A gente já viu isso. Esse mapinha também relaciona todas as cartas de Paulo, onde ele estava quando ele escreveu cada uma. Também falamos um pouco da igreja, né? Que Paulo, na sua segunda, quando ele iniciou a segunda viagem, né? Que ele ia para a Ásia, mas o Espírito Santo o direcionou ali para Macedônia. A gente viu isso, né? A gente viu os testemunhos do que aconteceu naquela época. E a gente também falou, né, que essa igreja de Filipos, ela era uma igreja importante, uma localização importante. Ela era uma igreja missionária, ela investia em obreiros, né? Ajudaram muito Paulo, mas tinham alguns probleminhas que a gente está vendo aqui, Paulo dá algumas orientações nessa carta que são muito importantes, não só para o que estava acontecendo na época, é importante para a gente nos dias de hoje, a gente está vendo isso, tem muito ensinamento. E aí, a gente já leu o capítulo 1, quando Paulo começa no capítulo 1, ele fala para quem que ele está dirigindo essa carta, que todos os cristãos, né, de lá de Filipos. Inclusive, ele menciona aqui uma coisa interessante que a gente vai falar hoje. Ele fala assim, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, a gente nota que a igreja está organizada, que a igreja tem líderes, e tem mensagens importantes para a liderança da igreja aqui, né, que Paulo traz. Então, ele já começa a carta dizendo assim, ó, inclusive os bispos e diáconos. Então, é um alerta para também lideranças, né? Bom, e aí, nesse capítulo 1, né, ele agradece muito pelo empenho e pelo desenvolvimento, pela maturidade da igreja. Era uma igreja que estava indo muito bem, a igreja de Filipos. Então, Paulo agradece por isso. E ele fala, né, também da situação dele, que mesmo passando situações difíceis, que mesmo a situação difícil dele, o evangelho progrediu. Então, isso é motivo de alegria, por isso essa carta chama a carta da alegria. A gente vai ver, Paulo fala várias vezes que a gente precisa se alegrar no Senhor. E no capítulo 1 ainda ele enfatiza a unidade nessa luta de levar o evangelho, que a igreja precisa estar unida, precisa ter uma unidade, senão cada um puxar para um lado, a coisa não anda. E aí no capítulo 2, ele vem enfatizar o amor entre as pessoas, a humildade, né, que isso é importante para você manter a unidade, é o amor, é a humildade, é colocar o próximo em primeiro lugar e não a si mesmo. Então ele fala sobre essa humildade e dá o exemplo, né, no capítulo 2 ele deu o exemplo de Cristo, que é o primeiro exemplo e maior, sublime,
falou de Cristo, falou dele também, né, do exemplo dele, da humildade dele, e do exemplo dos dois irmãos que a gente também comentou aqui, né, o Timóteo e o Epafrodito, de visto no capítulo 2. E agora nós estamos aqui no capítulo 3, onde ele vem falar de novo, ele fala sobre alegrai-vos no Senhor, né? Essa alegria que ele fala, essa alegria de estar numa vida em Cristo. Essa é a alegria. A alegria de estar levando o evangelho. A alegria de ver as pessoas se converterem. A alegria de ver as pessoas acreditando em Jesus, tendo fé e transformando as outras pessoas, que é levar o evangelho, né? E eu queria enfatizar aqui que essa alegria, né? A gente vê isso, a gente tem essa alegria, né? A gente vê na nossa igreja, toda vez que a gente leva uma palavra, toda vez que a gente faz uma oração e a pessoa é curada, toda vez que a gente leva Jesus e a pessoa se converte, como é uma alegria, né? Quando a gente vai num batismo e vê as pessoas aceitando Jesus, a gente não vê as coisas, o trabalho que dá, ou a chuva que deu, ou cancelou, o batistério não pode mais. A gente vai ver o quê? Não. É a alegria em Jesus. A alegria do resultado dessa nossa ação. E não o trabalho que dá para levar. E Paulo fala, a luta é difícil. Então, qual que é o trabalho que dá para a gente montar lá o chá das mulheres? Qual é o trabalho que dá para montar o chá dos homens? Ah, dá trabalho, dá confusão, tem coisa que o inimigo fica cutucando a gente, mas qual é a alegria que isso dá quando as pessoas aceitam Jesus, quando as pessoas recebem a palavra, né? Essa alegria que eu queria enfatizar, que Paulo fala toda hora nessa carta e vai falar mais algumas vezes. Tá bom? Então, nós estamos aqui no capítulo 3 e a gente já, já leu os dois primeiros bloquinhos, e Paulo já começa também dizendo, né, que não é ruim ele ficar repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente precisa, assim, ficar repetindo as coisas, estudando, revendo, relendo, para a gente não perder o foco, para a gente não ir se distanciando aos pouquinhos. E aí ele já começa a falar, então, dos falsos mestres, que a gente viu no domingo passado, a gente leu esse bloquinho aqui no domingo passado, e hoje a gente vai falar do próximo bloquinho. Muito interessante também. Então, quando ele vem falar desses falsos mestres aqui nesse capítulo 3, é o que? São aqueles que estavam falando que você precisava virar judeu para ser livre, né? Então, não é bem isso. Mas eu até gostaria eu até anotei aqui algumas coisas, umas frasezinhas que eu acho importante ficar na cabeça da gente, sobre esse bloquinho que a gente leu domingo passado, quando ele fala cautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, né? Da falsa circuncisão, a gente falou sobre isso. Então, a gente está dizendo o quê? Que esses falsos mestres, que eram os judaizantes, a gente viu, né? Que é esse grupo de judaizantes, eles estavam roubando a liberdade de Jesus. A liberdade que nós temos em Jesus. Quando Jesus nos libertou do pecado. Então, ele vê que esses falsos mestres estão roubando essa liberdade porque ele estava impondo uma obediência, uns rituais, que então parecia que não era suficiente a graça, a salvação pela graça, o que Cristo fez na cruz. Então, esse era o principal problema que a gente já falou, a gente já leu aqui no capítulo 15, muito importante, leiam o capítulo 15, é muito importante de Atos. E aí ele fala também dos maus obreiros, né? Não só dos falsos mestres, mas também do maus obreiros. O que é maus obreiros? São aqueles que vão atrás dos falsos mestres e acaba espalhando a coisa ruim, vamos chamar assim, a distorção. Então, muitas vezes, o mau obreiro é aquele que não se preparou direito, escutou um negócio que não é adequado, de alguém que está distorcendo o evangelho,
e vai divulgar, e vai falar para outros, sabe? E aí, o que acontecia? Essa divulgação dessas distorções que roubava essa liberdade de Jesus, a liberdade que Jesus nos trouxe, a liberdade do pecado, dando a impressão que a salvação não era pela graça. E aí, hoje a gente vai continuar lendo um bloquinho importante também, a gente vai dar mais ênfase sobre esse assunto, porque nessa época foi muito importante essas correções de rota para que a igreja crescesse adequadamente no caminho certo, né? Senão chegaria hoje aí, a gente estaria com distorções aí do evangelho. Então, a gente estudou isso daqui no domingo passado, até reforcei aqui, e Paulo dizendo que ele podia, sim, falar sobre isso, falar sobre esses judeus, esses judaizantes que a gente falou aqui, que eles estavam distorcendo, eles não estavam indo pelo Espírito e sim pela carne. E Paulo disse, eu tenho autoridade para falar, porque eu era um deles. E ele colocou isso aqui nesse bloquinho. E aí também, ele falou sobre a gente estar sempre perseverando, buscando Jesus, né? E aí ele fala também que para ele a vida nova em Jesus, você tem que esquecer o passado, esquecer o que você era, esquecer o que estava errado, não deixar que aquilo te segure para o crescimento na nova aliança, na nova vida em Jesus. A gente conversou sobre isso. E aí ele fala isso para a gente, né? Ele fala sobre essa necessidade da gente esquecer o passado. E aí, agora a gente vem aqui no capítulo aqui do 12 até o 16, que a gente também leu no domingo passado, que aí ele fala sobre ele. E aí Paulo, a gente até mencionou aqui, ele compara com um atleta, né? Falou sobre ele, que ele procurando a vitória, ele buscando a vitória. Então a gente falou sobre isso, como que a gente tem que ser a nossa vida nessa busca da vitória. Tem regras, tem formas, tem jeito, e a gente discutiu bastante sobre isso. E aí ele terminou aqui no 16, e nós terminamos também, nós vamos ler agora do 17 para frente. No 16, quando ele terminou dizendo assim, ó, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, é uma frase muito importante para a gente enfatizar aqui e retomar nosso estudo do domingo passado. Quando ele fala andemos de acordo com o que já alcançamos, fica aqui uma reflexão importante pelo seguinte. Muitas vezes a gente aprende muita coisa, a gente evolui muita coisa. A gente vai tendo experiências com Deus. E muitas vezes a gente acaba ficando ou morno, que a gente já falou sobre ficar morno nas coisas de Deus, vai enfraquecendo, né, a nossa vida com Deus. Mas mais que isso, às vezes é a gente desviar do caminho. Às vezes a gente fica vulnerável com esses falsos mestres, né, que é o tema daqui. A gente começa a ir devagarzinho para outro caminho. Não. Temos que ficar firme no que a gente já alcançou. Então, Paulo fala aqui, vamos ficar firme no que a gente já alcançou. Fica firme no que eu já te ensinei, viu? Não vá na onda agora desses caras com essas novas teorias, não. O que a gente já aprendeu aqui, o que a gente já viu, o que a gente já entendeu, o que a gente já estudou. Gente, vamos andar de acordo com o que a gente alcançou de maturidade espiritual. Senão a gente vai regredir. E hoje em dia também é dessa forma se a gente não se preocupar. Então, quando Paulo fala que precisa ficar repetindo certas orientações, é verdade, para que a gente se firme bem na palavra, para que a gente ande, para que a gente tenha uma vida baseada no que a gente aprendeu. Então, andemos de acordo com o que já alcançamos. Porque senão a gente vai esfriando, ou pior, desviando do caminho certo e trilhando um errado sem perceber. E aí, então, Paulo vem falar mais uma vez sobre esses
inimigos da cruz de Cristo, inimigos do conceito de o que a cruz de Cristo significa, que é essa salvação, que é a libertação do pecado, que é a nossa liberdade em Cristo. Então, nós vamos ler aqui, do 17 ao 21, que é onde a gente vai terminar o capítulo 3. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar a leitura aqui desse bloquinho do 17 ao 21? Se ninguém tiver nada, eu vou ler. Então vamos lá, vamos ler esse último bloquinho do 17 até o 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então vamos lá. Esse trecho aqui, que a gente vai finalizar aqui, o capítulo 3, é muito importante. Tem várias dicas aqui. Bom, então, Paulo quando ele já fala aqui, ser de imitadores meus, por quê? Porque, assim, ele é normal, né, assim, os líderes estarem levando pessoas, né, através dos seus comportamentos e ensinamentos. E Paulo tem o testemunho certo, Paulo já falou aqui, e aí ele fala, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, aí aqui ele já fala em nós, né? Sejam imitadores meus e ande, mas observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Por quê? Porque a gente precisa observar qual é a reação, ou o que o nosso comportamento está trazendo para as pessoas. Então, Paulo já está dizendo, imitadores meus, ele está dizendo, meu modelo, sigam o meu modelo. A gente já falou sobre isso, né? Sobre ser imitador de Paulo. Paulo já falou sobre isso. E aí ele coloca aqui, sejam imitadores meus, porque todo o comportamento, todos os ensinamentos de Paulo, já deixamos aqui claro qual que é o caminho a seguir. Mas ele também acha importante observar os outros, né? Se eles estão no mesmo modelo que tem em nós. O nós aqui, quando ele fala, não é só ele, é também as pessoas, são os santos que estão com ele, que estão levando o evangelho, né? São os cristãos que estão levando o evangelho. Então ele já começa aí. E aí ele vai dizer a importância de se observar como as pessoas estão. O comportamento, as ações das pessoas e os ensinamentos da pessoa, o que ele está trazendo ao redor, né? O que aquele tipo de comportamento, qual é o efeito dele? E também a gente saber como é que as pessoas estão reagindo e levando isso adiante. Isso é muito importante. E antes de eu dar sequência aqui, o Edgar levantou a mão. Eu ia comentar sobre aquela questão de que, às vezes, a gente ouve pessoas comentando, às vezes até em pregações, né? Não olhem para o homem, olhem para Cristo, né? Aquela coisa que parece... dá para você adaptar, lógico, né? Você não seguir alguém que está cometendo erros, não repetir os erros do que estão por perto, mas, na verdade, assim... Paulo está falando ali, né, da questão de você estar seguindo pessoas que estão, né, observar
e ver se aquilo está destoando daquilo que foi ensinado, baseado na palavra, né? Baseado nos ensinamentos de Cristo, né? Então, sim, olhe para o homem, olhe para o irmão que está do lado, observe se ele está correto, se ele está seguindo aquilo que foi ensinado, observe, puxa, olha, tem alguma coisa errada, ou, olha, aqui eu posso aprender com esse irmão, ele está seguindo muito as coisas de Deus, né? Então, olhe sim para o irmãozinho do lado, né? É muito relativo isso. Você pode aplicar como, olha, somos imperfeitos, por isso temos que olhar para Cristo, tal. Pode usar isso, mas isso não é uma máxima, não é uma, né, que você pode usar na igreja, porque você precisa olhar para aqueles que estão seguindo a Cristo, sim, e aprender com eles, né? Então, cuidado com esse comentário. Eu já ouvi várias vezes, não olhe para o homem, olhe para Cristo, o homem tem defeitos, mas até nesses defeitos das pessoas que estão por perto, aprenda com isso, né? E não cometa esses erros, né? Então, não para repetir os erros deles, mas para você observar o que é o correto, né? Então, Paulo está indicando aí, mas só que ele fala ali, né? Ele fala para observar aqueles que estão seguindo, né? E não aqueles que estão cometendo os erros, né? Sim. E aí, bom, pastor Vani? Eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente não olha, a gente olha para as pessoas, mas com a intenção de que ela fale aquilo que a gente quer ouvir, né? Então a gente não está muito preocupado com realmente o que a gente precisa ouvir. Muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que elas precisam. Eu preciso ouvir uma palavra de conforto, eu preciso ouvir uma palavra que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Então as pessoas às vezes saem procurando isso. E nem sempre essa pessoa que vai te trazer essa palavra é uma pessoa de Deus. Nem sempre essa pessoa que vai trazer essa palavra de conforto, que talvez até te conforte, porque, vamos dizer assim, né? A gente tem muitos especialistas hoje nisso, né? Muitas pessoas que sabem como fazer isso, né? Para a pessoa se sentir bem. E ali, na verdade, não é uma coisa de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir, né? E a falta de conhecimento faz isso, de você achar que você tem que ouvir aquilo, que você tem que ouvir o que te faz bem, ouvir o que vai fazer você ficar bem, que eu não preciso ouvir a palavra verdadeira, né? Sim. Edgar? Então, Vânia, o que você vê que o que está mais hoje em dia, né, em destaque, o que está invadindo são os psicólogos, né, na igreja, os treinadores aí, né, os coachings estão entrando, estão assumindo cargos na igreja. Não que isso não possa existir, você pode estudar, sim, mas que não seja essas estratégias, né, que venham a passar por cima da palavra de Deus e te dar conselhos que vão te levar para um caminho errado, né, ou até tomar atitudes erradas, né. E a gente também tem que ficar observando também. Às vezes as palavras são bonitas, são de chorar, né? Você chora com aquela palavra. Nossa, que coisa que tal, mas não tem a ver com a palavra, que às vezes a palavra tá sendo um pouco dura, mas ela é importante. A outra ela é um pouco suave, mas te leva pro afrouxa, para você ficar, olha, nossa, eu posso viver assim, mais ou menos certo, sabe? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, né, com as orientações de hoje em dia, né? A psicologia invadindo a igreja, né? É verdade. Uma Mas coisa... sabe que eu estava escutando um louvor e fui pesquisar o que é né, como que tinha sido escrito aquele louvor, se realmente era uma coisa assim, escrito por uma pessoa de Deus, né? E pior que agora eu não consigo, tá tentando lembrar o louvor aqui, eu não consigo lembrar. E o que conta, pelo menos o que eu achei da história do louvor, fala que era de uma igreja muito próspera, uma igreja que tudo funcionava corretamente, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Só que o pastor daquela igreja, ele começou a perceber que estava tudo muito mecânico. Era tudo muito lindo, como você falou, era tudo de chorar, a pregação, o louvor era maravilhoso, tudo funcionando assim perfeitamente. E ele, no meio de um louvor, ele fala que Deus falou com ele para parar tudo. Então ele parou o louvor, ele tirou os microfones de todo mundo e ele falou: agora nós vamos adorar só com a nossa boca, você vai adorar só com o seu coração. Então ele tirou tudo aquilo que tinha ali de perfeição humana, vamos dizer assim, porque ele sentiu que estava faltando realmente uma adoração verdadeira.
E às vezes a gente está procurando coisas perfeitas, coisas certas para nós, e estamos esquecendo a verdadeira adoração, né? Estamos esquecendo aquilo que realmente a gente precisa, que é buscar Deus de coração, de verdade, independente do que esteja acontecendo, né? Aí diz que esse louvor o cara escreveu, a pessoa escreveu nesse sentido, de que a adoração, ela, lógico, ela tem, o melhor é para Deus, mas às vezes o exagero da busca da perfeição se torna algo tão humano, tão mecânico, que para de ser uma adoração a Deus, né? Nós vivemos Verdade, tempos assim, né, da verdade. busca, da falta da busca da essência, né, da origem das coisas, o porquê você está lá, e por que você está adorando, e por que não, você vai, às vezes, em busca de conforto mesmo, conforto espiritual, conforto material, conforto, a gente vai buscar tudo isso, né, e isso é complicadíssimo nos dias de hoje, né, aquelas igrejas das tendas hoje talvez não tivessem tanto espaço, né, aquelas que eram montadas em lugares improvisados né, porque não tinham recursos também, talvez não fossem tão, né, em destaque hoje. Então, hoje você quer painéis de alta resolução, eu não entendo nada de som, mas o melhor som, e também é bom, né? Não Mas que isso isso não é seja essência. errado, né, Edgar? Não que Mas isso seja errado. É se lógico você... que Fábio. É lógico que é bom a gente estar num lugar com ar-condicionado, uma cadeira boa. É lógico que é bom a gente ouvir um som de qualidade, pessoas Mas Exato. cantando bem. essa não é a essência, né? Isso faz parte da dedicação a Deus. A gente tem que Não é. buscar essa excelência, mas a gente não Sim, pode perder o foco da adoração que é Deus e sim. não a nossa comodidade, o nosso conforto, né? Sim, e é uma excelência, às vezes, Rony, que é uma excelência dos padrões do mundo, né? Exatamente. Os padrões do mundo te dão uma excelência na pregação em que a pessoa sabe só colocar as boas palavras no lugar certo para que emocione todo mundo. Essa seria uma excelência do mundo, né? E às vezes Isso. a excelência que vem de Deus não é tão assim como você está esperando. Ela é um pouco, talvez, dura, talvez alegre também. E a pessoa, mas ele só fala coisa alegre, coisa. E é esse momento de falar, Deus está te falando isso, né? Então a gente E às fica vezes uma pregação analisando, né? simples, né? Sem palavras muito bonitas, vai tocar muito mais a pessoa do que uma Sim, coisa muito eloquente, né? sim, eu guardo aí algumas pregações na minha mente aí de muito simplesinhas, mas eu nunca mais vou me esquecer. E outras muito complexas e tal. Até eu sempre brinco aqui, eu não esqueço de uma pregação do Natal, num lugar aí onde eu fui, que não se falou de Jesus Cristo, e se eu não conhecesse a palavra, eu diria do que eles estão falando. E era uma pregação sobre o nascimento de Cristo. Sabe assim? Então eu falei, meu Deus do céu, mas o que eles estão falando, né? Eu sabia, mas muita gente não entendeu. Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? De perder esse foco, né? Perder essa essência. Né? Exatamente. Amém. Então, e aí, nessa frase, nesses dois versículos, eu queria chamar a atenção. Vocês notaram que ali no capítulo 1 eu enfatizei o início dessa carta, que ele estava falando, inclusive, de diáconos, né? E são lideranças da igreja? Porque aqui eu queria fazer uma analogia com isso, porque quando Paulo fala assim, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Por quê? Porque ele fala aqui no 18, pois muitos andam entre nós. E aí eu digo repetidas vezes, até chorando, porque são inimigos da cruz de Cristo. Então, o que ele quer dizer aqui também? Muitos estão entre nós, né? Eles estão andando, mas eles são inimigos de Cristo. Vamos falar mais uma vez um pouquinho sobre inimigos de Cristo, mas no sentido assim, do sentido da cruz de Cristo. Não é de inimigo de Cristo, não. Inimigo da cruz de Cristo significa do que Cristo fez para nos libertar, do que Cristo fez para nos salvar, do verdadeiro evangelho. É disso aí que ele está falando, que é essa distorção. Então, o que ele fala? Esses que andam entre nós. Então, quando eu falei assim da liderança da igreja, muitas vezes a gente tem sim que observar, porque às vezes a gente está, no meio de nós, algumas pessoas estão distorcendo alguma coisa e levando.
Então, faz parte, agora estou falando aqui com a gente como líderes da nossa igreja, faz parte da gente observar isso sim, porque às vezes a gente tem lá um irmão que às vezes sem perceber, ele vai trazer uma palavra, ou vai fazer uma oração, ou vai fazer um negócio que às vezes não está de acordo com o que a gente vê. E isso muitas vezes não é bom. Então a gente tem sim que ficar atento. Por quê? E às vezes a gente sempre orienta. Por quê? Porque a gente tem que ser muito fiel à palavra. E às vezes a gente fala alguma coisa. Então, se a gente tem aqui alguma coisa acontecendo, algum comportamento que não é legal, a gente precisa nos vigiarmos. Olha, esse comportamento da igreja não é adequado. Olha, esse comportamento na igreja, ou essa fala não é adequada. Vamos conversar, vamos ver. Não vamos deixar rolar e a coisa ir indo. Então, quando Paulo ele está longe lá da igreja, ele já ensinou um monte de coisa e agora ele fala, gente, por favor, observe para ver se a pessoa está indo no caminho certo. Por quê? Porque ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Ele fala que o destino deles é a perdição. Aí ele começa a falar desse grupo, que são os inimigos da cruz de Cristo, que ele é muito focado no eu e não no próximo. Ele é muito focado nas coisas terrenas e não nas coisas de Deus. E aí, quando ele fala que o Deus deles é o ventre, quer dizer, é o próprio umbigo, ele está preocupado mais dele do que com os outros. Ele está preocupado mais com as coisas terrenas. Então, Paulo está dizendo isso. E aí, quando eu falo desses inimigos da cruz de Cristo, eu queria chamar a atenção de novo para dois grupos que Paulo fala. Os judaizantes, que a gente já falou, que são aqueles que a gente já até falou sobre o Concílio de Jerusalém, né? A distorção do evangelho, que é pela graça e não pela circuncisão e tudo mais. Mas também tem um outro tipo de inimigos, vamos chamar assim, que são aqueles, vamos chamar assim, vou usar a palavra que um pastor usou, libertinos. Eles entendem que agora que o pecado foi perdoado, então agora está tudo certo. E essa liberdade que Paulo tenta trazer, essa liberdade do pecado, não quer dizer que então agora a gente pode fazer tudo, porque como a gente já está perdoado, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quiser, não tem mais pecado. Nós somos livres. Então muita gente está, né, contente com essa salvação, tal, e não ajustou a vida normal, que Paulo fala que a gente precisa ter uma nova vida, viver em novidade. E tem muita gente que fala, não, agora eu sou livre, está tudo bem. E aí eu queria ler aqui um trecho, lá em Romanos 6. Eu vou ler aqui, ó, quem tiver as suas Bíblias aí pode abrir, mas muito importante falar sobre essa liberdade que Paulo ensina aqui em Romanos 6. Eu vou ler aqui vou ler um pouco do capítulo 5 e um pouco do capítulo 6. Mas vai ficar muito claro para a gente essa questão dessa liberdade em Jesus que a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque Paulo fala assim, ó, isso lá em Romanos 5, no 19. Quem estiver olhando a sua Bíblia aí, né? Romanos 5, 19, está escrito assim, ó. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo está falando aqui uma coisa importante. E aí, na sequência, ele já explica, aqui iniciando o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha aqui Paulo chamando a atenção. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, essa vida nova, essa liberdade em Cristo,
ela não tem que continuar no pecado. Continuando, Paulo fala: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É uma nova vida. Paulo está falando sobre isso. É uma liberdade que nos leva a uma nova vida. Então, veja bem, isso daqui que eu trouxe de Romanos é só para enfatizar com esses grupos de cristãos, entre aspas, que podem estar distorcendo coisas dentro da igreja. E Paulo fica chamando a atenção da gente sobre isso. Então, Paulo fala repetidas vezes para a gente tomar cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque esses aqui, eles estão falando de sermos cristãos, mas do jeito errado. Desculpa. Então, é isso daqui que Paulo está chamando a atenção nesse versículo. Fala, diga. Não, eu ia só comentar, estava vendo, comparando os textos, né? Na NTLH, na NTLH eles comentam sobre a questão o texto está descrito bem simplesinho, e fala que existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da cruz de Cristo. Então é a maneira em que eles vivem, né? Que eles procedem no dia a dia. Então não que eles estão na igreja, eles estão trabalhando na igreja, mas a maneira em que eles vivem, né, não está dando esse testemunho, as pessoas estão olhando para eles, né, possivelmente estão vendo eles trabalhando na igreja, fazendo muitas coisas, mas a maneira em que eles vivem é algo que está destoando daquilo que está sendo ensinado, né? Então a gente não pode ter uma dupla vida ali, né? Olha, eu vivo assim, eu estou na igreja, eu pinto, eu faço, eu canto, eu toco e tal, mas a maneira de viver não é compatível, não está dando certo, não é, né? Sai da igreja, já sai brigando com alguém, já sai na calçada, já sabe, não age de maneira, peraí, né? Alguma coisa não está batendo, então isso não bate com a cruz de Cristo, né? E não é estar na igreja ou não, né? Por isso que está falando entre vocês, né? As pessoas estão, né, procedendo de maneira correta, errada, né? Então, há de se preocupar, há de se observar isso também, né? E até ensinar, ajudar, né? Ajudar esse irmãozinho, cuidado, as pessoas estão te vendo, né? Cuidado aí e tal, né? Isso aí pode pegar mal, isso aí pode ser ruim. Dá uma ajeitadinha aí e tal, né? Dá um toquezinho, né? Porque às vezes as pessoas procedem, até o relacionamento entre marido e mulher, próximo da igreja, sabe? Às vezes o desrespeito de uma esposa com o marido, ou o marido com a esposa na frente da igreja, do lado, no estacionamento, no caminhar na rua, num evento, sabe? Ou de pai para filho, né? Sabe? Muito cuidado, porque às vezes a pessoa sabe a Bíblia de cor, sabe, já canta, dança, prega e tal, mas o proceder dela não está compatível com as coisas de Cristo, né? Então, muito cuidado, né? Somos observados, né? Perfeito, bem colocado, Edgar, é isso mesmo. E aí, Pastor Vani? Hoje está difícil deixar você falar aí, né, Marcelinho? Não, tá ótimo. Só para complementar, na verdade, o que o Edgar falou. Na verdade, isso aí é testemunho, né? Eu não posso, eu tenho que viver o que eu prego. Se eu não vivo o que eu prego, eu estou dando mau testemunho. Se eu não vivo o que eu prego, eu não. É nesse sentido que fala, né? Então eu não sou contra Deus. Porque eu falo uma coisa e vivo outra. Não adianta eu falar, olha, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Ah, você não pode. Eu vou lá e faço tudo o contrário depois durante a semana. Né? Então, isso não é viver a palavra. Isso não é ser de Deus. Você está sendo, vamos dizer assim, um coach, né? Eu vou lá, ó, faz isso, como fazia antigamente, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Os pais falavam, né? Você fala, mas você está fazendo, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E tem muita gente que é assim. Então, eu acho que você está falando, o testemunho é importante.
Porque não adianta eu ir lá e pregar, falar, vocês têm que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar, e eu não oro, eu não busco a Deus, eu vivo uma vida totalmente longe de Deus durante a semana, e chega no domingo, aí eu, glória a Deus, tá, não sei o quê. Então é isso, é testemunho, é realmente uma vida com Deus, não é um momento com Deus, né? E quando você tem uma vida com Deus, o seu testemunho não é forçado. Você realmente vai viver aquilo que você prega, porque aquilo está no seu coração, né? Então, é realmente levar a palavra de Deus para o coração e viver isso, colocar em prática isso, não só da boca para fora, né? Ficou no mudo aí, Marcelino. Às vezes eu esqueço no mundo aqui. Mas tá certinho, é exatamente isso. O testemunho, como diz a Rosi, né? Às vezes ele fala mais do que palavras, né? Então, a gente às vezes ensina muito com testemunho. Então, esses cuidados a gente tem que ter, e Paulo está pedindo esses cuidados, e isso serve para nós também. Ele está falando com a liderança da igreja lá da época, né? E coisas que aconteciam, e acontece, o que conforme, né, o pastor Vani falou, o Edgar falou, coisas que acontecem, e a gente precisa ficar atento, sim. A gente precisa ficar atento, porque essas coisas fazem diferença, sim. Isso daí vai ajudar ou atrapalhar, né? Nosso testemunho, ele pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento espiritual de uma igreja, né? Então, a gente tem, sim, que tomar cuidado com isso. E Paulo enfatiza aqui também, de novo, essa questão das coisas terrenas e das coisas espirituais, porque muita gente, às vezes, fica pensando mais no eu, no você, em coisas do mundo, do que coisas do alto, coisas espirituais, e pensando mais em coisas terrenas do que espirituais. Então, e ele fala isso e enfatiza, porque a nossa pátria está no céu. Aqui outra coisa também que ele fala é que a gente aguarda Jesus, né? Esses dias a gente tem falado muito na igreja, né, Rosi? Da volta de Jesus. Aqui, ó, de novo, aqui, Paulo falando. Também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, a volta dele, né? E ele fala sobre isso, para a gente focar que a nossa pátria é no céu. E aqui eu queria até, estamos já caminhando no fim aqui do capítulo 3, mas eu queria chamar a atenção aqui da palavra pátria, né, Edgar? Porque aqui a gente não tá falando assim só nosso lugar é no céu. Já vou passar para a Rosi também, que levanta a mão. Não é só a questão do lugar. Quando a gente fala pátria, é uma coisa maior do que um lugar. É todo o conjunto, é toda a comunidade, é tudo que está ali, todos os valores, tudo que compõe. Igual quando você fala de um povo ou uma cidade. A cidade é um local, mas e o que é aquele povo, né? Ele é composto não só por pessoas, mas por valores, por jeitos, por forma de se expressar, por forma de viver. Então, a nossa pátria, todo esse conjunto, ele é celeste. Essa é mais importante do que essa nossa vida terrena, né? Aí vou passar para a Rosi, que ela levantou a mão. Rosi. Eu ia falar um pouquinho sobre o testemunho, para ser rápido. O nosso Tá. testemunho, a importância dele. As pessoas, elas observam, coloquei ali, escrevi, talvez as pessoas todos não viram. Nós somos espelhos. As pessoas observam a gente e, às vezes, observam até para apontar, se você faz alguma coisa errada. É crente, olha lá. O crente fazendo. Porque se o ímpio faz, tudo bem. Agora, se você que é crente, você faz, é uma maneira da pessoa apontar o dedo e, de repente, nosso mau testemunho pode até impedir a outra pessoa de se chegar às coisas de Deus. Falei, eu não quero ser crente para ser crente igual essa pessoa aí. Eu não quero, porque a gente tem essa experiência de pessoas que vêm, olha lá, o cara era crente e fez isso, isso e isso. Pessoas que não querem se achegar a Deus, né? Pessoas conhecidas nossas, né? Que falam porque tem sempre um mau testemunho que alguém fez isso, isso, isso. Então, usa aquilo como desculpa, né? Então, por isso que a gente tem que se policiar. Porque o nosso mau testemunho, o nosso pode escandalizar e pode impedir alguém de chegar a Deus. E Jesus falou, sai daqueles porque vieram o escândalo, né?
E ai daqueles que impedir de vir um pequeninos desse chegar até a mim. Quando falo pequeninos, não fala de criança, fala de todos que podem se chegar a ele, e o meu mau testemunho pode impedir aquela pessoa de se chegar a Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa responsabilidade como cristão, o nosso testemunho, ele é muito sério, é muito importante, porque com o nosso mau testemunho, a gente pode impedir alguém de se chegar a Deus, né? Então, é muito sério isso. Não que a gente não vai errar, a gente vai errar, mas a gente tem que se policiar. Como a gente está se comportando lá no nosso trabalho, como nós estamos nos comportando junto com a nossa família, né? Será que a gente está mostrando Jesus através das nossas vidas, ou a gente está impedindo essas pessoas de chegar até Jesus? Então, a gente tem que se policiar quanto a isso. É isso, amém? Amém. Quer complementar, Edgar? Aí depois eu vou passar para o pastor. Pastor Vani. Eu ia comentar bem rápido, que às vezes a gente está... É uma coisa que nós falamos sempre sobre isso, o testemunho, mas precisa ter mudança. Agora, nessa hora, 10h55. Porque senão a gente vai passar uma vida reconhecendo que precisa ter mudança, reconhecendo que precisa melhorar, reconhecendo que tem que dar bom testemunho, mas não muda. Então, assim, há de se ter uma mudança agora, hoje, nesse minuto. Não, eu vou mudar, e daí comete erro de novo, e vai, né? Então, reconhecer uma coisa, né? Reconhecer que isso que a gente está falando está certo, precisa ser feito, mas precisa mudar. Senão a gente vai ficar reconhecendo a vida inteira que a gente comete erros, e não muda. Então, não tem sentido nenhum, né? Então, a gente precisa reconhecer e fazer, e praticar, e mudar, né? Senão não adianta. Verdade. Bom, e aqui então a gente completa o capítulo 3. No próximo domingo a gente vai começar o capítulo 4. No próximo domingo, acho que não. Talvez no outro. Mas a gente vai começar o capítulo 4 no próximo estudo. E acho que é o último capítulo também da carta. Agora eu vou passar... Pastor Vani, faz a oração para encerrar aqui, para a gente. Faço. Sim, o senhor quer fazer, pastor? Vanderlei? Tá fechado seu microfone, pastor. O senhor quer encerrar, falar alguma coisa aí? Não, pode, você mesmo, pode encerrar, obrigado. O pastor está aí. Tá. Ele está tão quietinho hoje, né? Eu até pensei que ele não tivesse entrado. Eu achei que ele não estava na live. Olha o pastor aí, quem diria? Você está achando que era uma foto minha, né? Quem diria? Ele está só observando, né, para ver o que vai falar. Mas, é que não teve espaço, vocês não deram espaço. Mas em resumo, só uma coisinha antes do Wander orar. É importante reconhecer, só que o reconhecer não é o ponto final, é uma vírgula. Reconhece o erro, mas não é o ponto final. Aí depois tem que reconhecer e trabalhar sobre o quê? Sobre suas falhas, seus erros, né? E como todos falaram aqui, não é fácil o nosso dar testemunho de cristão. Não é fácil. Na igreja é fácil, no serviço já não é tão fácil, no trânsito é muito mais difícil, mas nós temos que reconhecer que nós temos que melhorar. Mas não é só reconhecer, como disse o Edgar, é uma vírgula aí, reconhecer e trabalhar na nossa vida, né? Como diz, sempre melhorando. Amém. Pode orar, Vanildo. Amém. E que a gente tem em mente, né, pastor, que a gente vai errar, a gente vai falhar, porque nós somos falhos, né? É sempre estar buscando a Deus, como o senhor falou, e tentando melhorar. Não é que isso não quer dizer que a gente não vai cometer um erro, que a gente talvez não deu um testemunho adequado às pessoas. Porque somos humanos, a gente fica nervoso, a gente fala o que não deve, responde da maneira que não deve. Às vezes a gente pode estar não estar num dia muito bom e ser agressivo com uma pessoa. O importante é reconhecer esse erro e tentar mudar e não cometer esse erro mais. É buscar a Deus aí para que Deus possa estar nos mostrando aonde a gente tem errado, o que a gente tem feito de errado no nosso testemunho, no nosso dia a dia. E que a gente possa estar buscando essa melhora aí diária nas nossas vidas, para que a gente possa ser realmente um testemunho vivo, né, de Jesus. Giovanni, o reconhecer é o primeiro passo.
Se você não reconhece, você nunca vai melhorar. Mas é apenas o primeiro passo. Depois tem outros passos que nós temos que dar, né? Amém. Amém. Vamos orar, então. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos. Peço a Ti, ó Pai, que essa palavra venha entrar em nossos corações, em nossa vida, Senhor Deus, que possamos realmente colocá-la em prática, ó Pai, que é o principal, colocar em prática tudo que aprendemos aqui da Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que abençoe nosso culto de hoje à noite, que traga as pessoas para ouvir mais de Ti, Senhor Deus. Nos abençoe, nos dando um bom dia, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até a Pastor, noite. primeira vez que eu Amém, vejo pastor Deus nesse abençoe. silêncio, Bom na escola domingo. Nos vemos dominical. mais O que tarde. aconteceu, pastor? Bom almoço para